Olá, Edjac. Você sabia que a substância presente na acetona é a propanona? Que o álcool da cerveja é o etanol? Que o ácido acético está no vinagre? Cara, que doideira, né? Achei massa. Eu vou te ajudar com isso. Vamos assistir juntas as dicas de química orgânica do professor Alex. Salve, salve, galerinha! Estamos juntos mais uma vez para o nosso Minuto da Química. Hoje eu estou aqui diretamente do Tauá, em Alexânia. Viemos aí comemorar o aniversário do meu filho de 10 anos. E aí eu tô aqui, né, galera? Compromisso é compromisso. Gente, já acordei cedo, já dei uma caminhada bacana aqui por esse cerrado que tá muito bonito, né? Sequinho, mas preservando a sua beleza. E hoje eu trago para vocês mais um bate-papo. Espero que todos estejam bem, acompanhando nosso material, nosso conteúdo. E o papo que nós vamos ter hoje é sobre as funções orgânicas, ou então identificação das funções orgânicas. Lembra que a gente já conversou um pouco sobre isso? Que existem alguns assuntos que acabam fortalecendo outras partes da química, e funções orgânicas é um deles. Obviamente, você saber identificar as funções vai te ajudar na questão da isomeria, do estudo das propriedades, nas reações orgânicas, né, que é o terror da galera. Então, tá aí um assunto que é considerado pré-requisito para sua evolução na matéria. E mais do que isso, é um assunto que tem uma incidência como questões cruas, né? Então você vai ter várias questões em vestibulares, no próprio Enem que você vai fazer, pedindo para você identificar o grupo funcional que está presente numa dada substância. Perfeito, galera? Então esse é o nosso tema para o dia de hoje. Vou trazer aqui então você para a minha tela, vamos para a tela, belezinha, como eu sempre tenho feito aqui com vocês. Então, galerinha, vamos lá. Quais são as sugestões que eu gostaria de te passar no dia de hoje? Dia bonito, viu, gente? Dia bonito. Galerinha, primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, é ter contato com cada uma das funções. Outra coisa que é importante, sabe aquela matéria que você não pode parar de estudar? Ela é uma coisa contínua para vocês. Então, vou colocar aqui, mais uma vez, aquela análise, né? Eu sempre parto do pressuposto que o aluno está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Lá no nosso primeiro encontro, eu fiz todo um levantamento de como foram as provas antigas da UFG. E dentro dessa perspectiva, nós já estamos aí há alguns encontros fazendo aí, vamos falar, uma análise de cada um desses temas que tem uma maior incidência. Então, se você observar aí na sua tela, nós já passamos por termoquímica, reações orgânicas, que são os dois temas que tiveram maior incidência na prova. Na semana passada nós fizemos aquela análise sobre tabela periódica e propriedades periódicas. E hoje, galera, eu vou iniciar com vocês a análise daqueles temas que tiveram 5 incidências: isomeria, funções orgânicas, funções inorgânicas também nós já fizemos, né, em função de ser uma matéria que você vai demorar um pouco mais para estudar. E depois a gente vai falar um pouquinho também de bioquímica. Então, nosso tema de hoje, ainda dentro da química orgânica, você saber identificar as funções orgânicas. Bom, galerinha, como eu tenho feito e o que estudar? Os nossos vídeos, eles são, na verdade, um roteiro de estudos onde eu estou procurando fornecer para vocês as orientações corretas e melhores estratégias, e junto com isso, lista de exercício e o material
de orientação para que você possa estudar. Funções inorgânicas, eu forneci para vocês a possibilidade de assistir aulas antigas que eu tinha gravado, porque lá a carga teórica é maior, apesar do número de funções ser menor. Já no caso das funções orgânicas, gente, não tem nem muito o que explicar. É você partir realmente para cima das funções, fazendo ali um resumo, identificando em cada um desses casos qual que é o grupo funcional presente, aquelas funções que têm semelhança no grupo funcional, você perceber qual é a real diferença que tem entre eles. Uma sugestão que eu sempre passo para a galera na hora de estudar funções orgânicas é você pegar, vamos lá, vou pegar as funções oxigenadas. Aí você pega lá álcool. Qual é o grupo funcional? A hidroxila. Precisa estar num carbono saturado. Aí qual que seria a ideia agora? Você montar os 3 primeiros álcools, com 1 carbono, com 2, com 3, e colocar o nome. Nesse princípio, se você repete isso para todas as outras funções, você vai, obviamente, estar estruturando na sua mente qual é o grupo funcional que você tem que identificar e já fortalecendo também a questão da nomenclatura. Claro que você não precisa preocupar com aquelas nomenclaturas de cadeias muito longas, com várias possibilidades de regras. Geralmente as provas elas estão mais atreladas primeiro a cobrar nomenclatura só das principais funções. Segundo, quando cai nomenclatura, não é de coisas absurdas, é aquelas cadeias que são tradicionais. Mais importante do que você dominar todas as regras de nomenclatura seria exatamente você ter condições de identificar cada uma das funções. Perfeito, galera? Então, assim, eu não tenho muito o que auxiliar hoje em termos de orientação, porque é um trabalho realmente que você vai fazer e, como já disse no dia de hoje, aquele trabalho que você não pode simplesmente fazer uma vez e parar. De tempos em tempos, você precisa retomar esse resumo, esse mapinha mental que você montou e, obviamente, dar sequência aos seus estudos. Bacana, galera? Fera radical, nutritivo e saboroso, então bacana. Gente, e professor Alex, vai ter lista? Claro que sim, e nesse caso a lista é essencial. Depois que você passou pelo seu estudo, de uma forma bem organizada, funções oxigenadas, funções nitrogenadas, nós temos aquelas funções que a gente chama de outras funções, né? Com presença de enxofre, etc. Aí sim você vai partir para os exercícios e ali em cada substância que ele der, você vai lá, circula o grupo funcional, vai escrevendo ali do lado da estrutura da substância qual é o grupo funcional identificado e qual função pertence àquela substância. Gente, essas listas elas estão sendo elaboradas com bastante cuidado, bastante zelo, para que tenha uma abrangência específica para provas de vestibular, já que o nosso objetivo aqui com o Minuto da Química é trazer para você esse diferencial, porque nós, de uma certa forma, estávamos aí acostumados com a ideia de Enem, e realmente a prova do Enem ela tem uma perspectiva diferente. E como eu tenho feito com vocês nos últimos vídeos, gostaria de mostrar agora onde você vai encontrar o material de apoio para estudar a matéria. Então, mais uma vez, vamos lá. alexquimica.com.br. Bacana, deixa eu entrar aqui. Estou usando uma redezinha assim mais lenta, gente. Aí você vai entrar na aba UFG 2026, a partezinha que nós criamos aqui, especial para esse nosso encontro.
Galerinha, logo na primeira parte aqui você tem a lista diagnóstico, né? Está escrito aqui lista 6 reações orgânicas UFG 2026. E o que eu gostaria de mostrar para você agora, aquela paginazinha que é criada especial para te orientar em relação ao estudo da matéria do tema de hoje. Então, você percebeu ali, eu cliquei em funções orgânicas, abre essa tela, olha que bonitinho que ficou isso aqui, galera. Se você clicar aqui em funções oxigenadas, vai abrir aí cada uma das funções que eu gostaria que você desse uma olhada com carinho. Então, por exemplo, vamos clicar aqui no fenol. Ó, só que você clica no fenol, ele vai abrir aqui uma outra tela te mostrando o que é o grupo funcional, dá um exemplo e geralmente uma dica. Olha lá, fenóis são mais ácidos que álcoois, devido à ressonância do anel. Você lembra que algumas funções ela tem aquela característica que você vai precisar lembrar, porque ela vai estar associada a alguma propriedade que mais na frente acaba sendo importante para você. Ou é uma propriedade reacional, de como aquela função vai se comportar durante a reação, ou é uma propriedade, igual esse caso, que é uma propriedade química, capacidade que os fenóis têm de liberar H+. Aqui em cima você pode passar, então, pelas funções nitrogenadas, pelas funções halogenadas, os hidrocarbonetos e, obviamente, outras funções. Bacana, gente, muito bonitinho, organizadinho, para você poder estudar com bastante tranquilidade. Então, galera, já peço desculpa, teve aí uns vazamentos aqui, estou no lugar aberto, né? Tudo bem que hoje eu acordei bem mais cedo, galera, para dar aquele relax, aproveitar o domingo, mas assim, honrar também o compromisso que eu tenho com vocês aqui. Tem sido muito bacana o respaldo que os alunos têm me dado em relação a esses encontros, o pessoal realmente assim, estudando, fazendo as listas, comentando comigo o andamento. Eu sei que não é fácil, tem muita gente que está inserida numa rotina bem pesada, não é química só que você tem para estudar, mas nós estamos diante de um desafio novo. Desafio novo porque é uma volta de um vestibular que estava adormecido, né? Então eu optei por estar com vocês aí semanalmente para passar as orientações corretas para que nós tenhamos aí êxito nessa prova. Gente, agradeço mais uma vez, né, estarem acompanhando os vídeos. Fica com Deus, fica na paz, tenha aí um excelente domingo e eu te espero para o nosso próximo encontro aqui do Minuto da Química. Ó, beijo no coração de vocês, fica com Deus.